Kabuto e Obito já chegaram a se estranhar mais de uma vez. A primeira vez foi o Kabuto querendo forçar uma aliança, e a segunda vez foi por parte do Obito, pressionando o Kabuto para revelar os segredos do Edo Tensei. E em ambas as ocasiões faltou pouca coisa para esses dois decidir a situação na porrada. Mas e se esses dois lutassem em um combate? Quem sairia vitorioso? No vídeo de hoje nós iremos considerar o Obito já com seu Rinnegan, porém sem a estátua Gedo. Já o Kabuto será ele no modo sábio, mas sem os seus Edo Tenseis. E ver quem venceria considerando essas versões. E já deixa aqui embaixo quem você acha que ganha e o porquê. E como de costume vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Kabuto. E bem, nessa fase o Kabuto tinha roubado o poder de metade do anime. O Madara e os Uchihas é quem leva a fama de usurpadores de poderes. Porém, se for colocar na ponta do lápis, o Kabuto ganha deles e por muito. Esse Kabuto adquiriu várias habilidades de terceiros, como a Kekkei Genkai do Kimimaro, que conseguia invocar ossos. Ele também adquiriu as técnicas da Tayuya, como o seu Genjutsu sonoro. Também demonstrou as habilidades de terra do Jirobo, e a capacidade especial do Sakon Yukon de comportar mais de um corpo em um mesmo espaço, além das habilidades de teia do Kidomaru, e até os poderes do próprio Orochimaru. Além disso tudo, o Kabuto também conseguiu se tornar um sábio perfeito, e que conseguia manter a transformação por tempo indeterminado, e assim ganhando aquele pacote padrão do modo sábio: mais força física, mais resistência e uma melhor percepção, sendo capaz de esquivar da flecha do Susanoo do Sasuke. E a gente também não pode deixar de mencionar que parte dessa proeza do Kabuto com o modo sábio se deve ao DNA do jugo. Mas enfim, esse Kabuto também contava com as habilidades do restante do time Taka, como os poderes regenerativos da Karin e também a habilidade do Suigetsu de liquidificar o seu corpo. Já o Obito nessa versão conta com Rinnegan, e sim, o Obito tinha os 6 caminhos do Rinnegan, ele só não usou meramente por questão de roteiro. O cara já deu trabalho sem os 6 caminhos, imagine se ele tivesse usado, ninguém iria parar ele. Mas enfim, o Obito revelou que poderia usar o caminho humano para extrair informações do Yamato, porém não faria isso porque acabaria matando ele no processo. E o Yamato era necessário vivo. Na luta contra o Kakashi, Gai também é revelado que o Obito não estava usando os 6 caminhos por já estar gastando muito chakra para controlar os bijus. Mas enfim, o Obito tem todo aquele pacote apelão do Pen, de conseguir invocar o zoológico, conseguir disparar mísseis, caminho Naraka com o Rei do Inferno, poderes gravitacionais de atração e repulsão, a capacidade de absorver chakra em ninjutsus e também a habilidade extremamente quebrada de retirar a alma do inimigo. E obviamente a gente fala que isso é roteiro porque, ok, tinha a desculpa das bijus, porém depois disso ele parou de controlar as bijus e não usou 6 caminhos por quê? E como se isso já não fosse o bastante, o cara ainda tem o Mangenkyo Sharingan, com genjutsus capaz de controlar um Jinchuriki perfeito, habilidade de antecipar movimentos e o mais roubado de tudo, o Kamui, a habilidade de conseguir ficar intangível durante o combate e basicamente anular tanto o Taijutsu como o Ninjutsu, além de jutsus de fogo massivamente poderosos e habilidades com shurikens que vêm da Kamui Zone. Então sim galera, esses dois eram verdadeiros monstros em habilidades e nível de poder, embora passe despercebidos por muita gente. Mas beleza, agora que a gente já relembrou o que cada um tinha de melhor, bora ver quem venceria em um combate de Obito com Rinnegan versus Kabuto Sennin. Logo de cara, mas sem sombra de dúvidas, o que o Kabuto faria seria desativar a sua visão, assim como ele fez contra o Itachi. Beleza que o Obito não costuma usar genjutsu nas suas lutas, mesmo sendo tão bom a ponto de controlar um Jinchuriki perfeito. Mas enfim, não custa prevenir, e o Kabuto já sabia que o Obito era brabo nos genjutsus. E se tem uma coisa que o Kabuto era prevenido. Então sim, ele não iria dar esse mole, e desativaria a visão, e continuaria a lutar somente com o modo sábio. Já no quesito Taijutsu, aqui a gente tem um ponto delicado. O Kabuto mostrou alguns movimentos contra o Itachi, porém nada de impressionante, bora ser sincero. Já o Obito tem aquela luta contra o Kakashi, que bora combinar, é uma das mais bonitas do anime. Não me canso de falar da coreografia daquela luta, mas enfim, o Kabuto do clássico foi dito como alguém que conseguiria peitar o Kakashi na porrada. Juntando isso ao modo sábio, então dá sim pra falar que o Kabuto não faria feio no Taijutsu. Porém o Obito consegue anular completamente o mais perfeito dos Taijutsus. Não importa se é o Kabuto ou o Gai, o Obito só vai ficar intangível e antecipar tudo com o Sharingan, esperando a melhor chance de absorver a pessoa. Então essa luta poderia ter Taijutsu? Até poderia, mas não ia fazer a luta avançar não. Genjutsu a gente já descarta, pelo menos da parte do Obito, porque o Kabuto consegue desativar a visão, e a outra alternativa seria o Izanami, que não foi falado abertamente que o Obito tinha, mas bora combinar, o Obito tinha. O cara sabia do Izanagi, e não ia saber do Izanami? Não faz muito sentido. Porém, mesmo que ele tivesse, ele iria usar? E a resposta é, com certeza não. Em um olho o cara tem o Motherfucker Rinnegan, e do outro o Mangenkyo que usa o Kamui. Ele não seria nem doido de sacrificar essas joias.
E galera, do jeito que eu falei, parecia que o Obito poderia usar o Izanami pelo Rinnegan, mas ele não poderia. Mas enfim, o ponto é, Genjutsu Obito não conseguiria usar contra o Kabuto. Já o Kabuto tem um Genjutsu bem apelão, que é o Genjutsu sonoro da Tayuya. E aqui ele com certeza acertaria o Obito. O negócio ataca a audição, então é muito difícil de defender. E esse Genjutsu é tão brabo que paralisou o Sasuke e o Itachi. Mas enfim, esse Genjutsu pegou não um, mas 2 Uchihas. E um deles era especialista em Genjutsus. Então é uma certeza que ele também pegaria o Obito. E até aqui eu creio que ninguém duvide disso. Mas eis a verdadeira questão. Até onde esse Genjutsu seria efetivo no Obito? Mesmo paralisando a dupla, eles ainda conseguiam se mexer minimamente. E também ainda conseguiam manipular o chakra a ponto de conseguir lançar os próprios Genjutsus. Ou seja, o Obito até ficaria paralisado no sentido de não conseguir andar. Porém, vendo que tanto o Sasuke como o Itachi ainda conseguiam se mexer minimamente e até manipular chakra para lançar Genjutsus, fica claro que mesmo nessa situação, o Obito ainda conseguiria manter a sua intangibilidade. E sendo assim, ele só teria que esperar o efeito do Genjutsu passar, ou ir para Kamui Zone atravessando o chão e voltar logo em seguida depois do efeito ter passado. Sendo assim, esse Genjutsu pode até atrasar o Obito, mas finalizar ele não consegue. Já no caso do Obito, ele pode dar muito trabalho pro Kabuto se usasse os poderes gravitacionais arremessando o Kabuto pelo campo de batalha, ou até arremessando mísseis nele, mas na real, nada disso faria nenhum dano sério no Kabuto. Primeiro porque ele pode liquidificar o corpo e anular o dano, e segundo que ele pode se regenerar de tudo, e terceiro que ele também tem um modo sábio e fica muito mais resistente, então o Obito até podia arrastar com o Kabuto, mas também não iria conseguir gerar dano real nele não. Já esse jutsu da Fúria Branca segue a mesma lógica do Genjutsu. O Sasuke Amolenga arregou e desativou o Susanoo devido ao desconforto sonoro. Porém o Itachi, mesmo com dificuldade, conseguiu resistir ao jutsu e manteve o seu Susanoo. Sendo assim, o Obito até poderia ficar incomodado, mas não seria nada fatal. Além de que o jutsu vai aumentando gradativamente, e caso as coisas apertem, é só o Obito dar aquele pulo na outra dimensão e voltar depois que o efeito já tiver passado, assim como ele fez na luta contra o Kakashi e Naruto. Já as demais habilidades do Kabuto que ele roubou do Quarteto do Som não seriam efetivas. Pode ser teia de aranha, ossos do Kimimaro, estilo terra do Jirobo ou qualquer outra coisa. O Obito consegue tancar facilmente com Kamui. É o que eu sempre falo, Kishimoto não estava pensando bem em dar uma habilidade tão roubada assim pro personagem. Sendo assim, o Kabuto Sennin não mostrou nenhuma habilidade real que seria forte bastante para finalizar o Obito. A melhor chance seria o Genjutsu sonoro. Porém, para um cara que consegue ficar intangível ou ir para outra dimensão, entrando no chão, isso não seria o bastante, não seria o suficiente. Já no caso do Obito, ele tem uma forma clara de vencer. A maior parte dos caminhos do Rinnegan seriam inúteis no Kabuto. Porém, tem um que seria matador, literalmente, e que é o caminho humano. E com o Ningendo, o Obito poderia puxar a alma do Kabuto, e contra isso não tem o que o Kabuto fazer. É verdade que o Kabuto é um cara inteligente, provavelmente já iria começar a luta com isso em mente, afinal o próprio Obito já havia falado de tal habilidade para ele. Porém, para um cara com Rinnegan e Mangekyou Sharingan, ficar fazendo clones e usando substituições não seria o bastante, seria apenas questão de tempo para o Obito achar o Kabuto verdadeiro. E uma vez que ele ache o verdadeiro Kabuto, ele só precisa usar o poder de atração e em seguida retirar a alma do Kabuto. Vale mencionar que quando se puxa a alma pela cabeça, é garantido que a derrota inimiga é certa. Isso porque o poder funciona de forma automática. Todos os pensamentos da pessoa serão lidos e então a alma sairá grudada na mão do usuário do Rinnegan. E isso não é opcional, tanto que o Obito não pôde usar isso no Yamato. Diferente da variante que o Nagato usou no Naruto, que puxa a alma pela barriga e dá chance de resistência. E foi por isso que o Kabuto arregou pro Obito quando ele o pressionou, porque ele sabia que contra esse jutsu ele não teria o que fazer, e por isso o vencedor de hoje é o Obito Uchiha. Mas e aí, você concorda com esse resultado? Tem alguma coisa que eu esqueci que poderia mudar esse resultado? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se for novo, já se inscreve, porque aqui tem vídeo todos os dias, e a maioria deles são de batalhas como essa. Então se não quiser perder os próximos vídeos, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!